Eu vou deixar assim, eu acho que não tem problema, vai dar para ler, porque se eu colocar em modo slide, às vezes ele tranca. Bom, então aqui nós, em função das gravações, hoje a administração resolveu dar alguns avisos no início sempre das salas, né? Que como essa sala está sendo gravada, se você não quiser a sua imagem exposta, deixe sua câmera fechada. Por favor, deixar os microfones fechados durante a exposição para evitar interferência. E pedimos que sejam breves e objetivos nos comentários para dar tempo de todos que quiserem se manifestar. E cordialidade e respeito, bom, a gente nem precisa pedir aqui, porque nessa sala eu acho que a gente sempre teve, né? Então, vamos lá, nós vamos começar com o documento 91. O que o documento diz? Né? Então, é a evolução da prece, esse documento. A oração, como uma atividade da religião, evolui das expressões anteriores, não religiosas, do monólogo e do diálogo. Quando os homens primitivos atingiram a autoconsciência, adveio como corolário inevitável da consciência do outro o potencial dual de uma resposta social e de reconhecimento de Deus. As formas iniciais da oração não eram dirigidas à deidade. Essas expressões eram muito parecidas com aquilo que vós diríeis a um amigo, quando vos lançais em um empreendimento importante. Deseja-me sorte. O homem primitivo era escravizado pela magia. A sorte, boa e má, entrava em todos os assuntos da vida. A princípio, esses pedidos de sorte eram monólogos, apenas uma espécie de pensamento em voz alta, feito pelo servo da magia. Em seguida, esses crentes da sorte acrescentariam o apoio dos seus amigos e das suas famílias. E logo, alguma forma de cerimônia era realizada, de modo a incluir todo o clã ou toda a tribo. Quando os conceitos sobre os fantasmas e os espíritos evoluíram, esses pedidos passaram a ser dirigidos a entidades supra-humanas, e com a consciência dos deuses, essas expressões alcançaram os níveis da prece genuína. Como uma ilustração disso, entre certas tribos australianas, as preces religiosas primitivas antecederam as suas crenças nos espíritos e nas personalidades supra-humanas. Na Índia, uma tribo de nome Toda atualmente observa essa prática de não dirigir a prece a ninguém em particular, exatamente como faziam os povos primitivos, antes dos tempos da consciência religiosa. Só que, entre a tribo Toda, isso representa uma regressão da sua religião, degenerada até esse nível primitivo. Os rituais recentes dos sacerdotes leiteiros dos Todas não representam uma cerimônia religiosa, porque essas preces impessoais não contribuem em nada para a conservação nem para o engrandecimento de quaisquer valores sociais, morais ou espirituais. A prece pré-religiosa era uma parte das práticas maná dos melanésios, das crenças Oudá, dos pigmeus africanos e das superstições Manitou, dos índios norte-americanos. As tribos Baganda da África apenas recentemente emergiram do nível maná de prece. Nessa confusão evolucionária primitiva, os homens dirigiam as suas preces aos deuses, locais e nacionais, aos fetiches, aos amuletos, aos fantasmas, aos governantes e às pessoas comuns. A prece primitiva. A função da religião evolucionária primitiva é conservar e ampliar os valores sociais, morais e espirituais essenciais, que aos poucos vão tomando forma. Essa missão da religião não é conscientemente observada pela humanidade, mas é realizada principalmente pela função da oração. A prática da prece representa um esforço involuntário,
no entanto, pessoal e coletivo de qualquer grupo para tornar real essa conservação dos valores mais elevados. Todavia, não fora a salvaguarda proporcionada pela oração. Todos os dias sagrados transformar-se-iam rapidamente em meros feriados. A religião e os seus atos, dos quais o principal é a oração, estão aliados apenas àqueles valores que têm reconhecimento social geral e a aprovação do grupo. Portanto, quando o homem primitivo tentou gratificar as suas emoções mais basais ao realizar as suas ambições não disfarçadamente egoístas, ele ficou privado do consolo da religião e da ajuda da oração. Quando o indivíduo buscava realizar qualquer coisa antissocial, ele via-se obrigado a buscar a ajuda da magia não religiosa, a recorrer a feiticeiros, ficando assim privado da assistência da prece. A oração, portanto, muito cedo se tornou uma poderosa promotora da evolução social, do progresso moral e da realização espiritual. Mas a mente primitiva não era nem lógica nem coerente. Os primeiros homens não percebiam que as coisas materiais não eram do domínio da oração. Essas almas de mente simples constataram que a comida, o abrigo, a chuva, a caça e outros bens materiais aumentavam o bem-estar social. E, sendo assim, começaram a fazer preces para obter essas bênçãos materiais. Até hoje, né? Não mudou muito, eu acho. Ainda que se constituísse em um desvirtuamento da oração, isso encorajava o esforço de realizar esses objetivos materiais por meio de ações sociais e éticas. Essa prostituição da oração, embora aviltasse os valores espirituais de um povo, não obstante, elevava diretamente seus costumes econômicos, sociais e éticos. A prece é apenas um monólogo para o tipo mais primitivo de mente. Muito cedo se transforma em um diálogo e rapidamente se expande ao nível do culto grupal. A prece significa que os encantamentos pré-mágicos da religião primitiva evoluíram até aquele nível no qual a mente humana reconhece a realidade dos poderes benéficos, ou dos seres capazes de elevar os valores sociais e de ampliar os ideais morais. E mais ainda, significa que essas influências são supra-humanas e distintas do ego do ser humano autoconsciente e do ego dos seus semelhantes mortais. A oração verdadeira, portanto, não surge antes que a ação da ministração religiosa seja visualizada como pessoal. A prece tem pouca ligação com o animismo, mas essa crença, as formas da natureza tendo uma alma, pode existir paralelamente aos sentimentos religiosos que emergem. Muitas vezes a religião e o animismo tiveram origens totalmente diversas. Para aqueles mortais que não se libertaram das algemas primitivas do medo, há o perigo real de que toda prece possa levar a uma sensação mórbida de pecado, a convicções injustificadas de culpa reais ou fantasiosas. Mas nos tempos modernos não é provável que tantos gastem tanto tempo em preces a ponto de que isso os leve a reflexões nocivas sobre a própria indignidade ou culpabilidade. Os perigos que se relacionam à distorção e à deturpação da oração vêm mais da ignorância, da superstição, da cristalização, da desvitalização, do materialismo e do fanatismo. Se alguém tiver algum comentário, eu posso parar. Senão eu leio mais um pouco, depois a gente para. A prece em evolução. As primeiras preces eram meramente desejos verbalizados, uma expressão de desejos sinceros. Em seguida, a prece tornou-se uma técnica de obter a cooperação dos espíritos, e então atingiu uma função mais elevada e de ajudar a religião na conservação de todos os valores dignos a serem preservados.
As preces, tanto quanto a magia, surgiram como fruto das reações de ajustamento do homem ao meio ambiente urantiano. Mas, à parte, essa relação generalizada tem pouco em comum. A prece sempre indicou uma ação positiva da parte do ego que a pronuncia. Tem sido sempre psíquica e algumas vezes espiritual. Via de regra, a magia tem significado uma tentativa de manipular a realidade, sem afetar o ego do manipulador, do executor da magia. Apesar das suas origens independentes, a magia e a prece têm sido frequentemente interrelacionadas nos seus estados avançados de desenvolvimento. Partindo de fórmulas e passando por rituais e encantamentos, a magia elevou-se algumas vezes, chegando ao umbral da verdadeira prece. E a prece algumas vezes tem se tornado tão materialista que chegou a degenerar-se em uma técnica pseudo-mágica, de evitar o uso dos esforços, os quais são os requisitos mesmos para a solução de problemas urantianos. Quando o homem aprendeu que a prece não podia coagir os deuses, ela transformou-se mais em um pedido, em uma busca de favores. Mas a oração mais verdadeira é, na realidade, uma comunhão entre o homem e o seu Criador. O surgimento da ideia do sacrifício em qualquer religião diminuiu infalivelmente o alto potencial de eficácia da verdadeira prece, no sentido de que os homens substituem a oferenda da consagração da sua própria vontade de cumprir a vontade dos deuses pelas oferendas das posses materiais. Quando a religião está desprovida de um Deus pessoal, as preces transladam-se para os níveis da teologia e da filosofia. Quando o conceito mais elevado de Deus em uma religião é o de uma deidade impessoal, como no idealismo panteísta, embora forneça a base para certas formas de comunhão mística, isso tem se demonstrado fatal à potência da oração, que representa sempre a comunhão do homem com um ser superior. Deixa eu ver, eu acho que eu vou... Eu vou pular para esse aqui para a gente... Esses outros aqui é só do livro, eu vou pular para esse aqui, depois a gente pode voltar naqueles outros, porque esse aqui é que realmente eu fiz uma comparação com o que nós vamos estudar, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa importante neste aqui. Esse aqui. Orar com ética. Nenhuma prece pode ser ética quando o suplicante busca uma vantagem egoísta sobre os seus semelhantes. A prece egoísta e materialista é incompatível com as religiões éticas, que estão fundadas sobre o amor não egoísta e divino. As preces desprovidas de ética retroagem até os níveis primitivos da pseudomagia e são indignas das civilizações avançadas e das religiões esclarecidas. A prece egoísta transgride o espírito de toda a ética baseada na justiça e no amor. A prece nunca deve ser prostituída a ponto de tornar-se uma substituta para a ação. Toda prece dentro da ética é um estímulo à ação e um guia para os esforços progressivos na direção das metas idealistas da realização do supra-eu. As repercussões sociais da prece. Então, no culto aos ancestrais, a prece leva ao cultivo dos ideais ancestrais. Mas a prece, enquanto aspecto de adoração da deidade, transcende todas as outras práticas dessa ordem, pois leva ao cultivo dos ideais divinos. Assim como o conceito do alter ego, na prece torna-se supremo e divino. Nessa mesma medida, os ideais meramente humanos são elevados a níveis supernos e divinos,
E o resultado de toda essa oração é, assim, uma elevação de caráter humano e uma unificação profunda da personalidade humana. A prece, contudo, não tem de ser sempre individual. A prece grupal ou congregacional é muito eficiente, pois é altamente socializante nas suas repercussões. Quando um grupo se empenha em uma prece comunitária para o enaltecimento moral e para a elevação espiritual, tais devoções atuam sobre os indivíduos que compõem o grupo e todos se tornam melhores em consequência da participação. Até mesmo toda uma cidade ou uma nação inteira podem ser ajudadas por tais preces devocionais. A confissão, o arrependimento e a prece têm conduzido indivíduos, cidades, nações e raças inteiras a esforços poderosos de reforma e até atos corajosos para a realização de muito valor. Quando eu li isso no livro de Urântia, daí, porque às vezes as pessoas dizem, o livro de Urântia, ele fala de futuro, ele fala o que vai acontecer. Aí, não, o livro de Urântia não é um livro de futurologia, assim, mas algumas coisas ele principalmente na parte de ciência, ele traz muitas coisas que depois foram comprovadas. E aqui nessa parte também, o livro de Urântia trouxe isso para a gente bem antes, e depois, e hoje já temos comprovação da ciência, né? Então, vamos ver essa parte. O Maharishi, né? Então, o que nós lemos aqui? Até mesmo toda uma cidade, isso está no livro de Urântia, ou uma nação inteira, podem ser ajudadas por tais preces devocionais. A confissão, o arrependimento e a prece têm conduzido indivíduos, cidades, nações e raças inteiras a esforços poderosos de reforma e até a atos corajosos para realizações de muito valor. Então, o Maharishi, ele declarou nos anos 60 que se 1% da população mundial praticasse sua forma de meditação, as guerras desapareceriam da face da Terra. E por volta de 1974, mais de 250 mil norte-americanos já praticavam a meditação transcendental. E em muitas pequenas cidades, o número de adeptos atingia 1% da população local. Foi a senha para o início dos estudos. O primeiro deles foi realizado em dezembro de 74. Os números mostraram diferenças significativas. As taxas de crimes caíram nas cidades com 1% de meditadores e subiram nas outras. O estudo foi, então, ampliado para 11 cidades com 1% de meditadores e 11 cidades controle. As primeiras tiveram índice de crime 16,6% menores que as últimas. Um dos estudos mais interessantes nesse aspecto foi desenvolvido em 1983, durante o auge da guerra entre Líbano e Israel. Descobrimos que nos dias em que o grupo de meditadores teve o máximo de participantes e também no dia seguinte a eles, os níveis de conflito tiveram redução de cerca de 80%. Estudos anteriores já haviam mostrado, aliás, que para se obter um efeito repetível e demonstravelmente mensurável em relação à violência, não era necessário nem mesmo uma quantidade de meditadores correspondente a 1% da população. Bastava o equivalente à raiz quadrada desse número. Então, a raiz quadrada de 1% da população é suficiente para alterar esses níveis, né? Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar sobre isso? Sabino, tu que pratica meditação? Alguém mais para contribuir com...
não como uma técnica, mas como parte da minha vida. Eu não me sento e me recolho num canto para meditar. Eu me mantenho como se estivesse sempre alerta, mas um alerta relaxado, como quem olha do canto do olho ou pelo canto do olho. Eu não busco sinais, mas procuro ler todas as coisas à minha volta. Então, eu procuro saber o que cada coisa quer dizer para mim. Então, é uma espécie de sempre alerta, embora relaxado. E eu sinto que muita gente medita continuamente, sem ser uma técnica específica, sem parar para meditar, mas estando em um estado constante, como se fosse a meditação, que é, de fato, permitir-se não estar desintegrado em cada momento, não ver, nem sentir, nem pensar nas coisas, ou unilateralmente, ou apenas vendo um ângulo das coisas. Porque todas as coisas acontecem em níveis diferentes, simultaneamente, principalmente no que se trata de ações humanas, atitudes, pensamentos, sentimentos. Então, o estado sempre alerta, relaxado, é o estado de não estar desintegrado. Pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa, falar a mesma coisa e fazer a mesma coisa. Então, esse é um estado de constante percepção da nossa interdependência, do nosso interrelacionamento. Interessante, porque eu sou uma pessoa que não consigo parar assim para meditar, isso eu acho interessante. Seu Moacir, o senhor queria falar? Então, eu estava pensando agora sobre as orações, né? Eu fui criado de menino na Igreja Católica, e a Igreja Católica a gente rezava o Pai Nosso, Ave Maria, tem meu Pai. As mulheres rezavam aquele rosário e tal. Mas eu achava que aquilo saía da boca para fora, né? Hoje em dia, vou dar um exemplo para vocês. A minha filha, minha filha, meu genro, meus netos, eles são adventistas, não, como é que fala isso? Não são católicos, são Evangélico. evangélicos, desculpe. Então, eu percebo que cada aniversário, cada jantar que a gente vai fazer lá, um deles faz uma oração com relação ao agradecimento pela comida, pelo aniversário da pessoa, pela saúde e tal, né? Então, isso que você até estava falando no texto, sobre o conjunto de pessoas se harmonizando nessa oração, eu acho uma coisa muito legal. Assim, eu não sei se dizer se ela realmente tem um efeito, mas provavelmente sim, né? Então, isso E aqui, daqui a pouco nós vamos falar mais um pouco sobre isso, sobre esse eu efeito acho muito interessante, porque da oração grupal. isso. Então, assim, talvez eu tenha me antecipado um pouco aí, mas Não, não, tranquilo, mas é isso mesmo, nós vamos falar mais sobre isso. tá bom. A Hélio, queria falar? Boa noite a todos, bom vê-los. Em relação ao que você apresentou até agora, eu gostaria de saber a diferença entre prece e meditação. Muito embora eu entenda que são coisas diferentes, mas eu não quero revelar o que eu penso, eu quero ouvir o que vocês sabem a respeito. Bom, a prece e oração para mim é a mesma coisa. Eu não medito, mas o Sabino mesmo falou ali agora que tem várias formas de meditação. E eu acho que o Morelli também é uma pessoa que medita. Não sei se podem definir meditação. São sinônimos? Eu quero saber se são sinônimos, ou uma coisa, outra coisa, ainda que produza efeitos benéficos. Na minha cabeça, prece é uma coisa, meditação é outra, mas...
Morelli está fechado. Não, teu microfone está aberto, mas não está ouvindo, não dá para ouvir. Não estou ouvindo. Não dá para ouvir, Morelli. Não. Bom, para mim, são coisas diferentes, Aélio. Meditação e prece. Prece e oração, para mim, é a mesma coisa, mas meditação, a gente sabe que tem várias formas de meditação, né? Eu não saberia explicar quais, mas vamos ver se daqui a pouco volta o som do Morelli. O Sabino pode falar mais um pouco sobre meditação, não sei. Então, Acho que ele ia falar. Posso falar? Fala. Muito bem. Tem um pastor batista chamado Ed René Kivitz. Ele costuma falar no Café Filosófico, CPFL. Basicamente, ele fala de marketing religioso. Segundo ele, as lideranças de todas as igrejas cristãs, que é o que ele conhece mais, acabam explorando a membresia com a questão das trocas e barganhas. E, nesse contexto de trocas e barganhas, ele coloca a prece. Normalmente, a prece é uma súplica, você quer algo em troca. E você acaba tornando o Criador um provedor. Você não faz inverte as coisas. O Criador é que serve a criatura. E se faz troca, muita troca. Me ceda isso, me dê aquilo, que em troca eu vou fazer uma penitência, em troca eu vou uma coisa, etc, etc. Muito bem. Então, a prece, como súplica, tem essa característica. Um pouco do que foi lido agora, fala de prece egoística, ou seja, um proveito pessoal. E, algumas vezes, esse proveito pessoal acaba trazendo dano e perdas para outros. Tipo, me favoreça em vez de favorecer meu concorrente, me favoreça em vez de favorecer meu adversário, me favoreça com saúde, mas, enfim, eu quero que meu inimigo morra. Enfim. Então, nesse sentido, acho que vale a pena, em função do que já foi lido, de ver preces que têm proveito, preces que simplesmente vão ser ignoradas pura e simplesmente porque não tem ética nenhuma. Eu não quero estender, porque não quero estender o assunto, apenas quero colocar um ponto de vista. Esse já foi colocado. Eu acho que aqui, pelo que a gente leu, eles falam, né, orar com ética, né, e tudo, que eles falam que essa prece de pedido e coisa era uma coisa muito primitiva, né? Eu entendo assim. Mas vamos ver mais um pouco. Então, aí o livro de Urântia diz assim, ó, que se vós realmente desejais vencer o hábito de criticar algum amigo, o meio mais rápido de realizar essa mudança de atitude é estabelecer o hábito de orar por essa pessoa a cada dia da vossa vida. Ó, aqui já entra uma oração que não é para um pedido, assim, é para mudar um hábito de criticar, né? Mas as repercussões sociais de tais preces dependem, sobretudo, de duas condições. A pessoa por quem se faz a prece deve saber que se está orando por ela. A pessoa que ora deve entrar em contato social íntimo com a pessoa por quem está orando. E isso o livro de Urântia diz, né? Eu acho interessante, porque eles dizem que a pessoa tem que saber
E aí eu coloquei essa pergunta aqui, ó. Caso contrário, nós temos o direito de interferir no livre-arbítrio da pessoa? Será que é por isso que eles colocam que a pessoa tem que saber que a gente ora por ela, o livro de Urântia diz? Né? Eu não sei exatamente por quê, se é por causa do livre-arbítrio, se é porque a pessoa pode não querer a oração, né? Eu lembro de um caso que a mãe sempre contava, que tinha de uma tia da mãe, que ela teve um neto que teve muito mal. E ela fez uma promessa que, se o neto se curasse, toda a família ia... eu não lembro onde que... ia pagar essa promessa, enfim, para alguma santa. E aí o neto se curou. E daí, o dia que ela falou da promessa, aí o genro dela disse assim, o pai da criança: eu não vou pagar promessa nenhuma, foi tu que fez a promessa, paga. E aí ela e não sei mais quem da família foram. E depois parece que voltou a doença da criança. Ou outra pessoa da família, eu não lembro direito da história, a mãe conta essa história faz muito tempo. E aí eu sei que voltou a doença, não sei se dessa criança ou outra criança teve a doença, e aí eu sei que daí acabou que ele fez a promessa, e daí foi pagar. Né? Então, não sei se é por isso que o livro de Urântia diz, né, que a pessoa tem que saber. E... Quer falar, Sabino? Sim, posso. Sim. Eu gostaria de oferecer aqui uma contribuição, porém, alguém que deveria compartilhar com ela já se retirou da sala. Toda vez assim, ele coloca uma questão ou levanta um ponto para discussão e não espera para receber o benefício do compartilhamento de todos. É. E muitas vezes as pessoas se empenham em dar uma contribuição de alto valor, porém o interessado já se retirou. Eu gostaria de só levantar um ponto aqui a respeito da prece ou da oração. E todos nós sabemos que muitas vezes fazemos orações de gratidão pelas bênçãos recebidas. E muitas vezes somos tão gratos e reconhecidos pelo Pai que oramos para agradecer. E muitas vezes agradecemos por nós e pelos outros. Aqueles que também são beneficiados pela mesma coisa e não se recordam de agradecer e muitas vezes reclamam da vida. Então, gratidão é a coisa mais linda que nós temos a oferecer, desde o vizinho do lado ao estranho, a vida e a Deus, nosso Pai. A nossa vida é um motivo de gratidão, porque já é uma grande bênção. E se estamos a falar assim, mais gratidão temos a oferecer. E, nesse sentido, eu levanto uma questão, um ponto. Nós nos alimentamos todos os dias. E muitas vezes são as refeições que repetimos. Costumeiramente, café da manhã, almoço, jantar, alguma ceia. Mas, geralmente, essas refeições. Se fazemos isso todos os dias, mesmo se alguns dias pulamos algumas refeições, lá na frente repetimos a refeição, ou fazemos outra. Então, o que custa para nós, quando estamos diante daquele momento de nos alimentar, fazer uma oração de gratidão? Então, nós conhecemos uma oração universal, mundial, planetária, de gratidão pelos alimentos.
esta oração contempla todos os seres que estão envolvidos com aquele ato que permite a você a alimentação, a você, a cada um de nós. Então, levamos em conta isto, eu vou descrever, mas na medida da oração, cada um vai sentir aonde a oração se estende e alcança, e bênçãos são partículas de amor cristalizadas, que vão de formas diferentes para quem necessita. Então, no caso do alimento, você começa para olhar o alimento e ver de onde ele procede, como ele chegou à sua mesa, quem contribuiu, participou para que ele chegasse. Primeiro, o dono da casa, ou do restaurante, ou do lugar onde você vai se alimentar, é um dos responsáveis por aquele alimento chegar até você. O segundo é o condutor dos veículos de transporte, ou os condutores que trouxeram o alimento até aquele mercado, feira, quitanda, ou onde quer que seja, ou na sua casa. Então, você vai contemplando pessoas e mais pessoas. O terceiro é o dono da fábrica daqueles produtos que você se alimenta. Depois você vai ao campo e distribui bênçãos pelos lavradores, pelos agricultores, pelos plantadores, que podem ser um simples quintalzinho ou uma grande fazenda. E depois você vai mais além. Você vê a semente na terra e vê quem contribui para que aquela semente desabroche. E que quem se alimentar daquele fruto também dê alimento para outros. Então, você chega nos germes da terra, todos que contribuem. Aí você vai para o espaço e vê a luz do sol que chega. A sua bênção vai se estendendo e você não sabe até onde ela vai. Mas alguém em você sabe, porque é do reino dos céus que nós recebemos tudo isso. Então, a matéria oferece algo para nós prosseguirmos a nossa caminhada. E o nosso espírito se alimenta da luz que vem à nossa volta. Então, vejam, eu vou mostrar, espero que permita, é uma oração de uma meia dúzia de linhas e que ela contempla os alimentos e todos os seres que contribuem. Então, posso mostrar, Estela? Está aí. Pode compartilhar a tela? Está fechado. Pode, Sabino. Leiam em silêncio primeiro, depois, Estela, pode pedir a alguém para ler em voz alta. Pode ler, Maria. Abençoados sejam todos os seres que contribuíram para a manifestação deste alimento, que a luz da matéria encontre a luz do espírito e unidos realizem o plano de Deus. Eis aqui uma oração que não é barganha com o Criador, com o Pai, com Deus. Isso. Não é pedido de benefícios, nem pedido de graças, mas é o reconhecimento das bênçãos e graças que recebemos. E nisso incluímos todos os seres que contribuíram para a manifestação do alimento. E o alimento só serve para nós, para continuarmos vivos, e nos alimentamos para que o nosso espírito prossiga a sua caminhada.
Então, a matéria tem luz que vem do sol, da fotossíntese, da clorofila, de onde quer que seja. E essa luz que mora na matéria vem para nós para encontrar com a nossa luz espiritual. E isto é feito diariamente para que elas, unidas em nós, realizem o plano divino. E o plano divino, todos nós estamos nos aproximando e nos acostumando com ele. Então, é justamente este o propósito da alimentação. Que a luz da Legal, matéria... eu acho que é esse o propósito também desse documento que fala da evolução da prece, né? A evolução da prece, acho que é isso mesmo que o livro fala. Não é barganha, né? Não é pedir. Esse é um exemplo. E posso depois mandar para você, Estela, e você manda para todos. Tá bom. É universal e realmente deve ser pronunciado. E no momento de se alimentar, muitas vezes se fala de tudo, até de morte. Mas isto é uma bênção e uma gratidão. Obrigado. Obrigada, Sabina. Muito lindo, obrigada. É. Vamos mais um pouquinho, então. Gostei, Sabina, bonito. Muito legal, é. A prece é a técnica pela qual, mais cedo ou mais tarde, toda religião torna-se institucionalizada. E, com o tempo, a prece torna-se associada a inúmeras agências e agentes secundários, alguns que ajudam e outros que são decididamente deletérios, tais como os sacerdotes, os livros sagrados, os rituais e cerimoniais de adoração. Acho meio forte, totalmente deletérios, né? Tem alguns rituais que eu acho que se faz ainda. As mentes de maior iluminação espiritual devem, todavia, ser pacientes e tolerantes com os intelectos menos dotados. Aqueles que ardentemente almejam um simbolismo para que o seu fraco discernimento espiritual seja mobilizado. Os fortes não devem encarar os fracos com desdém. Aqueles que são cientes de Deus, sem simbolismos, não devem negar a ministração da graça do símbolo àqueles que encontram dificuldade em adorar a deidade e em reverenciar a verdade, a beleza e a bondade, sem formas nem rituais. Na prece de adoração, a maioria dos mortais visualiza algum símbolo, como meta e objeto para as suas devoções. Eu acho muito legal essa parte, assim, né? Porque tem gente que é tão intolerante ainda, e a gente vê isso muito, até nos leitores do livro de Urântia, que acham que porque chegaram à quinta revelação, né, as outras religiões, os outros não têm valor nenhum. E aqui o livro de Urântia é muito claro, né? Em dizer que a gente tem que ser tolerante com... Né? Os fortes não devem encarar os fracos com desdém. Aqueles que são cientes de Deus sem simbolismo não devem negar a ministração da graça, do símbolo, àqueles que encontram dificuldade em adorar a deidade. Fala, Lilian. Oi, boa noite. Eu não dei boa noite, então. Boa noite. Então, eu vejo assim, é isso mesmo, porque mesmo nas nossas famílias, né? Quantos que continuam ali nos seus rituais e precisam daquilo, de alguma maneira eles não conseguem sair. Eles necessitam de rezar o terço, ou então de fazer uma determinada oração, né? Até Jesus ensinou o Pai Nosso, porque os discípulos não conseguiam. Eles queriam alguma coisa assim mais pronta, né? E o Pai Nosso, assim, ele foi algo que Jesus ensinou, de tanto que os discípulos insistiram, né?
E afinal, ali no Pai Nosso, você tem um exemplo também de como rezar. Mas eu vejo que no Pai Nosso, Jesus também pede, né? Eu tenho o costume de orar, de rezar antes da refeição e agradecer, né, pelaquela refeição e pedir também por aqueles que não têm, né, de alguma maneira não encontraram aquela refeição aquele dia, porque como eu não consegui alcançar aquela pessoa, né, que ela encontre aquela refeição. Porque ali fala que a oração a gente não pede, não é para pedir, mas Jesus também pediu, ele pedia. Então, de certa maneira, você pode pedir, mas que se faça a vontade de Deus. Você pode até ter o desejo de algo, né? E geralmente diz que a gente tem que desejar para o espírito, mas às vezes na matéria também falta alguma coisa, né? A gente pode até pedir mas que seja feita a vontade de Deus. No final, eu acho que essa é vamos dizer assim, a oração mor, né? Que seja feita a vontade de Deus, a maior que a gente tem, que a gente deve dizer, né? Que não a minha, mas a sua vontade, porque a gente vê, às vezes, é um parente que está doente, uma pessoa que então a gente reza por ela, reza também por todos, né? Agora, aquele negócio de fazer, como é que é, barganha, né? Eu acho que a oração nem sempre é fazer uma barganha com Deus. Você pede por pedir, né? Se for a vontade dele, ele vai dar. Agora, existe um costume de você fazer essas barganhas, né? Eu não sei, promessas, né? Promessas. É que eu nunca tive costume de fazer promessa assim, né? Se fulano ficar doente, então não sei. Mas isso é Mas meu. o próprio livro ali atrás a gente leu, né? Que ele diz que a oração pode modificar, né? Aquilo ali que eu falei que a ciência já comprovou. O próprio livro diz, né, que a oração pode modificar o comportamento de uma cidade, tudo. Sim. Não deixa de ser um pedido, né? Mas Jesus pediu, ele pediu para o Pai Nosso, quando ele pediu pelos apóstolos, né? Ele orava para que os apóstolos pudessem fazer a tarefa deles, ele pedia ao Pai. Nós vamos ver agora aqui na frente também a parte das doenças e tudo. O próprio livro comprova isso aí. Então, não é que não se possa pedir nada, né? Mas eu acho que tem pedidos e pedidos, né? E que nem tu falou, né? Que a gente tem feita a que estar vontade sempre, do Pai, né? E tem sempre que o livro fala que tem que ser um pedido para a nossa vida espiritual, acima de tudo, né? Eu acho que eleva a energia, né? Além de tudo, eleva a sua energia. A partir do momento que você está pedindo, mesmo pedindo alguma coisa, você está com o coração aberto, com a energia melhor, né? Então, eu acho que vai por isso também. Tu vibra, né, noutra frequência. Seu Moacir, depois o Morelli. Bom, eu tenho um casal de amigos aí. Você sabe que Curitiba faz um frio danado, né? Aí no sul também, né, Estela? Mas esse casal, amigo meu, eles fazem um sopão todos os dias, aí, praticamente todos os dias, e vão entregar nas ruas para quem está passando fome. E aí eu pergunto, adianta ficar em casa quentinho, comendo e orando pelos que estão com fome? Esse casal é o contrário do que eu estou querendo dizer, que talvez eu faça, porque eu nunca fiz isso. Fazer uma sopa, isso aí, já ajudei muita gente, evidentemente, todos nós ajudamos, né? Mas rezar ou fazer uma oração para quem está passando fome, eu acho que não resolve nada. Talvez resolva o seu problema. Mas se você fizer uma marmita
fizer um sopão, sair no frio e entregar para as pessoas, e o outro arrumar um abrigo, eu acho que aí muda bastante. E pedir que você tenha condições de fazer isso, né? Aí sim, eu acho que a oração seria um bem para você mesmo, ter energia para poder fazer isso e tirar as pessoas da fome. Faz sentido. Fala, Morelli. Funcionando agora? Tá. Acho que Agora não o era para falar. Não era Hélio para já falar. foi. Não era para falar com a Hélio, por isso. Não era para o Hélio. Eu vou colocar o meu ponto de vista, a minha percepção da questão de oração. Primeira pergunta a se fazer: qual a necessidade de pedir? Existe necessidade de pedir realmente? Ou a oração foi criada por necessidade pessoal nossa, porque a gente acha que devemos pedir, porque isso faz bem para nós, porque a gente acredita que se pedindo vai ser realizado o nosso pedido. Se a gente ficar em silêncio, não vai ser realizado. Se isso é verdade, então as pessoas, os yogis, as pessoas que praticam meditação, jamais alcançariam nada, porque a meditação é o não pedir. Você não pede, você só se conhece através da meditação, mas não pede. E através da meditação você realiza muitas coisas, curas. Pessoas se curam a meditação. Comprovada, sem pedir nada, se curam. Assim como também se cura quando se ora. A pessoa se reúne e ora para pedir. E também tem manifestações de cura, de milagres no meio disso aí. Então, se comparar os dois lados, e se vai pedir ou não pedir. Aí, para quem é adepto da cultura cristã, o próprio Jesus tem uma passagem que fala sobre os lírios do campo e sobre a questão dos pássaros, que nunca semearam, nunca plantaram nada, e o pai jamais deixou de alimentar eles. Não pede nada. O pai não deixou. E se eles são tão pequenos perto de vocês, quanto o pai não faria por vocês? Ou acaso um pai daria pedra no lugar de pão para o filho? Então você vê aí que a prece não é o pedir, mas a prece é o que ela muda em você. O que ela transforma em você. O que ela faz em você. E nunca ela faz para você, no sentido de trazer algo para você. Porque o pai sabe. Quando você confia naquilo que você crê, você não precisa pedir. O pedido é uma desconfiança. Se eu não pedir, não vou ganhar. Se eu não for atrás, eu não vou querer. Porque o mundo ensinou, se não correr atrás, você vai ter. Mas no plano espiritual, não tem essa idade de correr atrás. As coisas vêm porque tem que vir. E na hora que tem que vir. Então, ele tem que, na minha opinião, tem que parar de pedir e começar somente a agradecer. Mas eu estou precisando de saúde, eu estou com um problema de enfermidade. Tudo bem. Agradece pela saúde que você tem, que às vezes o pouco que você tem, ela pode aumentar e afogar a enfermidade. Porque aquele que pede, porque ele não tem. O universo entende quando você não tem, você precisa não ter para pedir mais. Mas quando você passa a ter um sentimento de agradecimento pelas pequenas coisas, quem é grato no pouco, é fiel no muito também. Então, quanto mais você agradece, mesmo não tendo, mas se você está desempregado, você agradece pelo emprego teu, mas estou desempregado, não agradece pelo emprego. Porque você está vibrando uma energia para trazer emprego, para trazer saúde, para trazer seus bens. Agradece por tudo. E tudo que você agradece manifesta em tua vida. E quando você pede, você deixa de manifestar e atrai aquilo que você não quer. Obrigado. Legal. Eu acho que é tudo uma evolução, né? Que nem a Maria falou também, é tudo uma questão de vibração, de energia, que nem ali a gente acabou de ler, né? Ainda tem pessoas que precisam de simbolismo, de rituais, de coisa, né? E tu já está num estágio, Morelli, talvez um pouco mais além, assim, conseguiu esse estágio, né? Aí tem pessoas que ainda têm que... Tem pessoas que meditam, a minha mãe é uma pessoa que reza todo dia, bastante, assim,
é a maneira que ela tem de se conectar, né, com o divino, assim. Então, acho que tem diversas formas ainda que as pessoas têm, né, cada uma com o seu meio ainda, né. Boa noite. Boa noite, Walter. Se eu cair aqui, daqui a pouco eu volto, porque minha internet hoje aqui está osso. Interessante aí o que o Morelli falou, né? Tem até um cientista aí japonês que provou cientificamente que a oração pode alterar a formação dos cristais de gelo. Então, em muitas escolas, ensina isso, o poder da autocura através dessa conversa com o nosso corpo. O nosso corpo é como uma cidade. Então, se você tem uma Cracolândia instalada em um bairro, você tem um problema, você vai ter uma doença, um desequilíbrio. Então, isso requer uma conversa. Câncer é um desequilíbrio. Então, eu tive um mestre que chamava Adão Nonato, ele desencarnou em 2018, que ele ensinava isso para a gente. Converse com o seu corpo. A oração é essa, da autocura. Converse com o seu fígado, ele está doente, converse com ele 24 horas. Converse com cada célula do seu corpo. Esse é o segredo da autocura dentro da escola espírita. É você, primeiro, curar o seu corpo material, curar depois a sua mente, porque todos esses sentimentos que nós temos inferiores, eles refletem no nosso corpo. Em outras escolas, tem lá as divisões, né, dos 7 corpos. Então, um vai interferindo no outro, até chegar no corpo material, resultando em doenças. Então, quando você consegue interpretar, o conselho que eu dou para um amigo que está doente desde janeiro de 2020, ele já fez 3 cirurgias, a gente se fala toda semana, e esse é o conselho que eu dou para ele. Agora o câncer está nos rins. Eu falei com ele, converse com seus rins 24 horas. Mentalize, né? Você está com um problema ali, então você precisa resolver. Os médicos estão fazendo a parte deles, quimioterapia, radioterapia, mas você também tem que fazer a sua. Tem que acreditar. Eu acredito muito nisso, no poder da autocura através da oração. Eu estou ultimamente com muita dor nas costas, então quando eu medito, eu consigo entrar no estado, não sei se isso acontece com todo mundo. Para mim é fácil, eu só fecho os olhos, deito, eu faço isso todo dia. E quando eu olho, geralmente eu fecho a cortina, eu gosto de estar no lugar escuro, eu consigo perceber uma energia oscilante como o yin e o yang, aquelas 2 luzes, uma entrando dentro da outra. Eu consigo ver isso quando eu estou meditando. Quando eu entro nesse estado, eu vejo essa luz, como se fosse uma só, ela girando, 2 energias, uma girando a outra. E eu consigo falar dentro da minha mente, é isso que eu tenho, esse pedido. Eu já trabalhei com espiritismo, já fiz correntes de oração, tanto que no espiritismo você tem que fazer ficha. É interessante esse negócio também, porque Jesus dizia, né? Bata na porta e ela se abrirá. Né? Aqueles que procuram encontrarão. Então a oração só faz sentido quando a pessoa está apta a receber. Por isso que no espiritismo a gente fazia a ficha. A gente faz a ficha, o que a pessoa quer, e à noite a gente reunia para orar por essa pessoa, fazer uma corrente. Dentro de outras escolas também funciona como uma corrente energética, onde se proporciona a cura, coloca aquela pessoa doente, se faz uma corrente, né? Uma corrente energética, onde Agora todos nós dão a mão. vamos entrar exatamente nisso que tu está falando agora. E transformam a energia de todas as pessoas, né? Chama corrente de Mesmer, que trabalha com essa energia de cada um. Então, cada um doa um pouco da sua energia para aquela pessoa, mas tudo movido pela fé. Então, quando a pessoa sabe que ela está recebendo aquela oração, tanto que a gente pegava o nome, eu fazia as fichas, eu preenchia a ficha com o nome da pessoa,
o pedido e o local, porque, inclusive, o nome do quarto, se a pessoa está internada, qual quarto que ela está, todas as informações, para que aquela energia, aquela cura, aquela vontade, né, que partiu daquele grupo, aquela doação, né, lembrando que a oração é uma doação. Quando você para orar para alguém, você está doando o seu tempo. Então, é doar para receber. Precisa, o amor, ele é dual. Quando você está rezando, você está exercendo o amor. Então, para acontecer o amor, precisa da figura do amante e do amado. Então, precisa ter essa troca, porque você está exercendo. Quando eu estou orando para um desconhecido, eu estou exercendo o que Jesus me ensinou. Amar o próximo como amar a si mesmo, como amo meu filho. Então, como faz sentido eu orar para um desconhecido? Né? É estranho isso, mas é isso que Jesus ensinou para a gente. Legal. Boa noite, Marcos Paulo. Boa noite, André. Boa noite a todos. Vamos ver mais um pouquinho. A abrangência da prece. Então, a prece, a menos que esteja em ligação com a vontade, com as ações das forças espirituais pessoais e com os supervisores materiais de um reino, não pode ter nenhum efeito direto sobre o vosso próprio meio ambiente físico. Ainda que haja limites bem definidos para a abrangência dos pedidos da prece, tais limites não se aplicam da mesma maneira à fé daqueles que oram. A prece não é uma técnica de cura para doenças reais e orgânicas, mas tem contribuído enormemente para o gozo de saúde abundante e a cura de inúmeros males mentais, emocionais e nervosos. E mesmo no caso de doenças causadas por bactérias reais, a prece muitas vezes tem aumentado a eficácia dos remédios empregados. A prece tem transformado muitos seres inválidos, irritadiços e queixosos em paradigmas de paciência e tem feito deles uma inspiração para todos os outros indivíduos humanos sofredores. Então, isso aqui é o que o livro de Urântia nos diz, né? E aqui nós temos a comprovação disso. O Dr. Andrew Newberg, professor da Universidade Thomas Jefferson, disse: a oração e a meditação são realmente poderosíssimas. Quando iniciamos essas práticas regularmente, o nosso cérebro aumenta a atividade dos lobos frontais e da área de linguagem, da mesma forma que acontece com a comunicação. A análise foi realizada com 40 mil pacientes. E o Harold Kenning, inclusive esse livro dele aqui eu tenho, eu já li, e ele já veio a Porto Alegre fazer uma palestra, eu assisti a palestra dele, porque em Porto Alegre tem o doutor Fernando Lucchesi, que ele é um cardiologista, e ele trabalha com isso, ele trabalha muito essa questão da oração como cura, né? E ele que trouxe no Congresso de Cardiologia esse escritor, que é um psiquiatra também. Então, ele afirma os benefícios da fé para a saúde e sustenta que os crentes são mais altruístas, recomenda que as pessoas rezem e frequentem a missa, cita as escrituras em conversas sobre ciência, e acredita que o benefício para a saúde pode ocorrer por intervenção direta de Deus. Isso é a opinião dele, né? Então, existem mais de 2.000 estudos baseados em dados quantitativos, publicados em periódicos científicos, que documentam uma relação positiva e significativa entre envolvimento religioso e condição de saúde, tanto mental quanto física. Cerca de 80% da pesquisa existente é sobre saúde mental e 20% sobre saúde física.
Há mais de 120 estudos que examinam a relação entre envolvimento religioso e mortalidade. Mais de 2/3 deles mostram que quanto mais religiosas as pessoas são, mais tempo elas vivem. E são 3 vias: melhor saúde mental, fortes crenças religiosas dotam a pessoa de mais propósito, significado, esperança e felicidade. Melhor saúde social, então mais apoio social, mais altruísmo e ajuda dos outros, maior estabilidade conjugal. E comportamentos mais saudáveis, menos consumo de cigarro, menos alcoolismo, menos drogas, menos práticas sexuais de risco. Então, e o Dr. Harold diz que para uma pessoa com depressão, se não é grave, um padre está bom. Se for grave, será necessário um psiquiatra. E aqui, então, no livro dele, tem algumas perguntas feitas a ele, né? Então, perguntaram para ele, os benefícios da religiosidade funcionam como uma espécie de efeito placebo, no qual o paciente melhora porque acredita que Deus vai ajudá-lo? Aí ele respondeu que o efeito placebo não é um bom termo para descrever o que ocorre. Significa que não existe um elemento ativo para o tratamento e que tudo está na mente da pessoa. Mas não sabemos se Deus está agindo aqui. A ciência não pode responder essa questão. Talvez Deus esteja agindo e nós não tenhamos os métodos científicos adequados para prová-lo. Aí perguntaram para ele, dizer que a fé ajuda a curar não coloca um peso extra sobre aqueles pacientes que não se recuperam e que podem se sentir abandonados por seu Deus? Aí ele diz que as pessoas não deveriam rezar apenas para obter cura física. Talvez Deus considere a saúde menos importante do que outras coisas. Talvez o processo curativo seja ainda maior se ele curar relações com os outros ou curar a relação com Deus. Isso pode afetar a pessoa por toda a eternidade. Por isso, se a ênfase é na saúde física, então saúde se torna o Deus da pessoa. Isso desobedece ao primeiro mandamento que diz, não terás outros deuses diante de mim. Quando a saúde se torna Deus, as pessoas se desapontam. Dizer que ter fé é bom para a saúde e leva à cura não traz o perigo de fazer pacientes desprezarem tratamentos médicos e se aferrarem a promessas divinas? A fé é boa para a saúde, mas a medicina também é. Elas devem ser combinadas para um maior benefício. Sozinhas, tanto a fé como a medicina não funcionam tão bem. As pessoas devem procurar seu médico para tratamento médico e rezar e trabalhar no seu relacionamento com Deus. Alguém quer complementar? Então, eu vejo assim, muitas das nossas doenças, elas advêm do desequilíbrio, do desequilíbrio da nossa vida, assim, né? A gente passa muita do medo, né? Aquele medo diz que tudo somatiza e vira uma doença, né? Tudo, os problemas que nós enfrentamos, tá, é normal. Algumas coisas tudo bem, são normais, mas muitas coisas nos afetam muito. Você fica muito triste de ver aquela situação. E diz que aquilo somatiza no nosso corpo. Então, realmente, eu acho que a meditação e a oração, elas fazem com que a gente readquira esse equilíbrio, né? E aquilo que o Walter falou de você orar, falar com as tuas células mesmo, né? Olha, eu estou precisando aqui, ó, tá doendo aqui, eu não estou sabendo, né? Eu estou tomando remédio, mas, olha, ajuda aí que eu quero me curar, você querer se curar, porque tem gente que quer ficar doente até para chamar atenção, porque precisa, necessita, não sei, né? Mas então de você ter essa consciência de que você precisa se curar, né? Você precisa se curar, mas de verdade, que você quer se curar. Então eu achei interessante isso de você conversar. Eu tenho feito até, né?
E tem a técnica do reiki, né? Que se você se concentra naquela energia, porque ontem até a gente estava tendo uma aula que dos controladores físicos, dos transformadores de energia. Então, diz que tem energias que são desconhecidas em Urântia, né? Então, quem sabe essas energias, a gente, de uma certa maneira, pela oração, pela meditação, a gente esteja acessando, né? E ajude a curar mesmo. Pronto, falei demais. É o que eu ia falar, Lília, porque não é nesse documento, mas tem numa outra apresentação que eu coloco, não me lembro qual agora, que o livro fala, né, o livro de Urântia na autocura, e que o dia que os cientistas, né, que nós descobrirmos melhor esses mecanismos, né, a gente vai poder aproveitar bem mais, e eu acho que é por aí mesmo, eu acho que é por essas energias desconhecidas. E que nem a Maria falou, né, também da nossa vibração, no momento que a gente vibra, outro ora, outro medita, outro conversa com as células, que nem o Walter falou, eu acho que a gente entra nessa vibração, né, nessa frequência alta. E aí a gente pode acessar essas energias que a gente nem conhece. Pode ser por aí. Porque agora, vamos dizer assim, né? Lógico que todas essas energias vêm de Deus, a gente sempre deve agradecer e pensar nisso, mas que nem ali no livro diz, né, que favorece bastante quando bactérias e vírus, né? E a gente está sendo sempre atacado por esses bichinhos, tá toda hora esses bichinhos querendo inflamar tudo quanto é coisa, e diz que a inflamação é uma coisa que, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa que a gente dá para a gente fazer, mas não era isso que eu queria falar, eu ia falar outra coisa. Não, mas é que ele fala que resolve bastante nesse sentido, né? O primeiro livro do Chopra que eu li, Mente Sã, Corpo Sem Fronteira, o Corpo São, Mente Sem Fronteira, é mais ou menos isso, faz tanto tempo. Foi o primeiro livro que eu li dele, e ele conta um caso que ele estava no consultório e a filha levou a mãe para consultar. Aí fizeram todos os exames, ela estava com câncer, não sei se no fígado ou na vesícula. E aí ele chamou a filha e disse que não tinha mais o que fazer, que ela tinha 2 meses de vida, né? E aí a filha disse para ele, então, se é isso mesmo, não vamos contar para ela. Bom, que eu li o livro acho que faz uns 30 anos, então, naquela época as pessoas não tinham tanto acesso assim, né, à informação, eu acho, então conseguiam esconder, hoje não consegue mais, né? E aí assim, então não vamos contar, deixa ela pelo menos viver esses 2 meses assim, né, com a gente. Diga para ela que é um probleminha na vesícula, não sei o que, dê um remedinho para ela, tá? Daí ele fez o que a filha pediu. Aí disse que se passaram 2 anos, um dia ele está no consultório, chega a mulher lá. Ai, doutor, eu passei tão bem, nunca mais tive aquela dor depois daquele remédio que o senhor me deu, que agora eu estou com não sei que problema lá. Eu resolvi consultar com o senhor de novo. E daí? Autocura? Sabe, quando a Lília falou, ela citou o nome do reiki nada mais é que uma energia que você, vamos colocar entre aspas, aprende a canalizar, e se aprende entre aspas, para a pessoa. Você é um canal dessa energia para alguém. É comum as pessoas virem e falar para você, o que é um reiki para mim tal coisa? Para tal problema? Na verdade, eu não quero nem saber para que isso é o reiki. Quanto menos souber para mim, melhor. E se aplica reiki na pessoa, a pessoa tem benefício, às vezes, além daquilo que ela esperava. Porque a energia, quando passa pelo corpo da pessoa, ela não tem, como se diz, ela não tem nenhum tipo de preconceito. Ela simplesmente age. Ela age em benefício. Ela não quer saber se a pessoa tem algum problema de
de ordem pessoal, se ela tem um pecado, se ela tem uma desarmonia, se ela tem um resquício de alguém. Ela não quer saber. Ela vai passar a atuar e curar. E está comprovado cientificamente que nosso corpo tem todo mecanismo para se curar. Tanto está provado que o placebo, por que o placebo cura? Porque a pessoa acredita na cura. Foi o remédio que curou? Não. Foi ela que se curou. É que o ser humano ainda está num estágio que ele precisa de uma muleta. O remédio, o placebo, é uma muleta para ele. Ah, isso é loucura. Não, não é loucura. Desde a religião, a pessoa precisa de... Lá atrás precisava de um santinho para orar pelo santo, para conseguir uma graça. Aí foi evoluindo. Hoje as pessoas já não oram tanto mais com o santo. Lá ora sim precisa de um santo. As muletas estão caindo aos poucos. Porque o próprio Jesus não disse, vós sois deuses? Então vocês têm no corpo de vocês a fisiologia própria para cura. Às vezes vocês precisam despertar isso através de um reiki, de uma meditação, de uma oração, de um remédio que seja. Mas isso é só para despertar para uma nova fase. E não que isso seja necessário, porque teu corpo te autocura. Isso está comprovado. Obrigado. E o placebo já é comprovado que ele tem uma eficácia de 30%, né? Isso eu também posso afirmar, porque eu passei alguns anos com um sofrimento enorme. E eu me curei com energias, eu não me curei, não tomei remédio nenhum, eu não precisei de nada. O que eu precisei? Eu precisei da minha força de vontade e correr atrás em busca de uma energia para o meu corpo. E com isso, o que eu fiz? Eu acendi a minha mente. Quem me curou, no fundo, foi a minha mente. Porque eu corri atrás, eu fui em busca disso. E no final disso tudo, eu aprendi como cuidar da minha saúde, como cuidar do meu corpo, como que ele está energeticamente hoje, como é que ele está, né? Eu trabalho todos os dias na meditação, eu faço meditação de relaxamento, eu faço meditação quando eu quero uma resposta de alguma coisa, e aí eu faço a pergunta e eu vou fazer minha meditação, e quando eu faço a pergunta correta, claro. E ela me parece uma imagem, e naquela imagem eu me encontro. Então, tudo está dentro de nós. Né? Isso eu falo assim, na experiência própria que eu vivi até agora nesse momento. Tudo que eu quero, eu adquiro. Depende de mim e da minha força de vontade. Agora, tem pessoas que vêm aqui, por exemplo, que vêm aqui para eu atender, ela vem uma vez, duas, ela não vem mais, ela busca o milagre no primeiro estágio. Mas é isso. A força está dentro de nós. Temos que descobrir essas energias, né, Irineu? Nós temos que buscar essas energias, conhecer mais energia, porque são 14 ferramentas de energia. Tem o reiki, tem a mesa radiônica, tem radiestesia, tem muita coisa que pode ser trabalhada com a energia. Cara, se precisar de um remédio, não deixa de ir lá no médico tomar um remédio que vai ajudar a desenvolver a mente. Mas quem se cura mesmo é a pessoa, é a mente. É a nossa mente que vai curar eu do meu problema, a partir da hora que eu ligo esse fato. Tem que ligar o fato. Então, vamos ver mais um pouquinho. Não importa, então o livro continua dizendo, não importa quão difícil possa ser conciliar a dúvida científica sobre a eficácia da prece com a necessidade sempre premente de buscar ajuda e orientação nas fontes divinas. Nunca vos esqueçais de que a prece sincera da fé é uma força poderosa na promoção da felicidade pessoal, no autocontrole individual, na harmonia social, no progresso moral e na conquista espiritual.
A prece, mesmo como uma prática puramente humana, como um diálogo com o próprio alter ego, constitui uma técnica de abordagem, a mais eficiente para colocar em ação aquela reserva de forças, é mais ou menos o que a gente estava falando agora, ó, da natureza humana que está armazenada e conservada nos reinos inconscientes da mente humana. A prece é uma prática psicológica saudável, independentemente das suas implicações religiosas e da sua significação espiritual. É um fato na experiência humana que a maior parte das pessoas, quando pressionada tão duramente quanto necessário, irá orar de algum modo para alguma fonte de ajuda. Isso é verdade. Não sejais tão ociosos a ponto de pedir a Deus que resolva todas as vossas dificuldades, mas nunca hesiteis em pedir a Ele a sabedoria e a força espiritual para guiar-vos e sustentar-vos, enquanto estiverdes enfrentando corajosa e resolutamente os problemas que surgirem. Ó. A prece tem sido um fator indispensável ao progresso e à preservação de uma civilização religiosa, e tem ainda a dar poderosas contribuições ao futuro crescimento e à espiritualização da sociedade. Se aqueles que oram apenas o fizerem à luz dos fatos científicos, da sabedoria filosófica, da sinceridade intelectual e da fé espiritual. Orai como Jesus ensinou aos seus discípulos, honestamente, sem egoísmo, com equanimidade e sem duvidar. Mas a eficácia da oração na experiência espiritual pessoal daquele que ora não é, de modo algum, dependente do seu entendimento intelectual, da sua acuidade filosófica, do seu nível social, do status cultural, nem de outras aquisições suas na vida mortal. Os sucedâneos psíquicos e espirituais de quem ora com fé são imediatos, pessoais e experienciais. Não há outra técnica por meio da qual qualquer homem, a despeito de todos os seus outros feitos mortais, possa tão efetiva e imediatamente aproximar-se do umbral do reino, no qual ele pode comunicar-se com aquele que o criou, no qual a criatura entra em contato com a realidade do Criador, com o ajustador do pensamento residente. Comentários, aqui ele fala mais ou menos o que a gente estava falando até agora, né? Principalmente naquele parágrafo ali. Deixa eu voltar ali. Eu até esqueci de comentar, por exemplo, o imã magnetismo, né? Que eu trabalho com imã magnetismo. O imã magnetismo elimina qualquer tipo de patologia no nosso corpo. E simplesmente você bota um par de imã no tal ponto, você elimina em 2 minutos. Hoje tem, né, isso já é científico, comprovado. Então, as doenças podem ser eliminadas antes de ela entrar em ação no meu corpo. Depois, com uma qualidade de alimento, eu posso ter uma linda saúde. Algum comentário? Mas eu acho que ali ele resume tudo que a gente estava falando até agora, sobre a prece. E ele fala, né, também ali, não hesitais em pedir, né? E ele fala que é para orar. É. E ele, o que Jesus fazia? Ele subia a montanha e lá ele ficava sozinho. E principalmente quando a situação estava problemática, ele se retirava e por um momento ele ia conversar com Deus para ver o que é que queria, né, que ele podia fazer ali, lógico. E essa meditação também, quando tem algo a resolver, você tem que se acalmar, né? Você tem que se retirar, tem que afastar um pouco o problema por um tempo, às vezes descansar, que no outro dia se resolve, né? A gente acorda com a solução até. Eu acho que
o orai e vigiai, ele tem que ser 24 horas, enquanto a gente estiver acordado. Faça da sua respiração uma oração. É como um mantra. A gente tem que estar o tempo todo vigilante. E para não perder as oportunidades e também para afastar as más influências, as más energias, o caos, a tormenta, a inveja, e passar a perceber, quando você entra nesse estado, você se torna, você passa a ampliar a sua visão também, porque você começa a enxergar as más intenções no outro, então você se torna imune, você se torna blindado. Então, esse conhecimento, ele é essencial para você poder conduzir sua vida, você ter tranquilidade. Então, para você cometer menos erros, errar menos, ser mais assertivo nas suas relações interpessoais, nas relações trabalhistas, no seu relacionamento amoroso. Então, muitas vezes, a oração, a prece, ela é usada para conquistas de bens materiais, como a gente está vendo aí hoje, os nossos irmãos evangélicos, quando eles pronunciam, eu posso, eu creio, eu determino, eu mereço, eles estão sob a doutrina da, como é que chama isso? Teologia da prosperidade, né? Isso foi introduzido no meio evangélico. Então, os evangélicos não sabem a origem disso. Isso vem da corrente do positivismo, que é um legado do movimento Nova Era, fundado por Helena Blavatsky. Então, isso tem mais de 200, tem quase 200 anos. Então, eles combatem, ao mesmo tempo que eles combatem o espiritismo, hoje nem tanto, né? Mas combatiam essas ideias, eles absorveram esse legado. Então, por quê? Não foi Helena Blavatsky também que trouxe isso. Helena, na verdade, foi uma codificadora, assim como Kardec também foi. Ela apenas trouxe lá do Tibete, trouxe da Índia, trouxe do Egito, trouxe todos esses elementos e codificou. Nos seus livros, ela é bem clara com isso, de onde ela tira as coisas. Então, ela acabou propagando essa noção, né, do poder também que existe, acaba acontecendo. Isso aí se tornou mais famoso com aquela série O Segredo, que usa também a lei da atração, que é também o legado desse mesmo movimento. Então, eu coloquei isso em prática e às vezes funciona. Se você colocar, mentalizar, por exemplo, que você quer comprar uma casa, mas você não tem o dinheiro agora, se você fizer esse mantra, essa casa vai ser minha, essa casa vai ser minha. Essa casa ninguém vai comprar a casa. A casa vai ser sua a hora que você tiver o dinheiro. Então, muita gente já colocou isso em prática e viu que realmente funciona. É um tipo de oração, mas é uma oração que para você conquistar bens materiais. Então, ela não te eleva, ela vai se deixar cada vez mais preso à matéria e vai criar essa dependência. Vamos ver só mais um pouquinho que está terminando aqui. A prece enquanto experiência pessoal. Há um aspecto da oração verdadeiramente espontâneo, pois o homem primitivo viu-se orando muito antes de ter qualquer conceito claro de um Deus. O homem primitivo tinha o hábito da prece em duas situações diversas, quando em grande necessidade experimentava o impulso de buscar ajuda, e quando em júbilo deixava-se levar para a expressão impulsiva da alegria. A prece não é uma evolução da magia, as duas surgiram independentemente. A magia era uma tentativa de ajustar a deidade às circunstâncias, a prece é um esforço de ajustar a personalidade à vontade da deidade. A verdadeira prece é tanto moral quanto religiosa, a magia não é nem moral nem religiosa.
A prece pode tornar-se um costume estabelecido. Muitas pessoas oram porque outras o fazem. Outros ainda oram porque temem que alguma coisa de terrível aconteça, caso não ofereçam a sua súplica sempre. Para alguns indivíduos, a prece é a expressão tranquila da gratidão. Ó, Morelli, o que tu estava falando. Para outros, uma expressão grupal de louvação de devoções sociais. Algumas vezes é a imitação da religião de uma outra pessoa, ao passo que a verdadeira oração é uma comunicação sincera e confiante da natureza espiritual da criatura com a onipresença do Espírito Criador. A prece pode ser uma expressão espontânea da consciência que se tem de Deus, ou pode ser uma recitação desprovida de sentido de fórmulas teológicas. Pode ser a louvação em êxtase de uma alma que conhece a Deus ou a obediência servil de um mortal tomado pelo temor. Algumas vezes é a expressão patética de um anseio espiritual e outras vezes um clamor que esbraveja em frases pias. A prece pode ser um louvor jubiloso ou um humilde pedido de perdão. A prece pode ser uma solicitação infantil de algo impossível ou uma súplica madura de crescimento moral e força espiritual. Uma súplica pode consistir em um pedido do pão de cada dia, ou incorporar um anseio sincero de encontrar Deus e de fazer a sua vontade. Pode ser uma solicitação puramente egoísta ou um gesto verdadeiro e magnífico, na direção da realização de uma irmandade generosa. A prece pode ser um grito enraivecido de vingança ou um interceder misericordioso pelos inimigos. Pode ser a expressão da esperança de mudar a Deus ou a técnica poderosa de mudar a si próprio. Pode ser o pleito obsequioso de um pecador perdido diante de um juiz supostamente severo, ou a expressão jubilosa de um filho liberado pelo Pai Celeste, vivo e misericordioso. O homem moderno fica perplexo com o pensamento de conversar com Deus de um modo puramente pessoal. Muitos abandonaram a oração de sempre, orando apenas quando sob uma pressão inusitada, nas emergências. O homem deveria falar a Deus com destemor, todavia, apenas um ser infantil espiritualmente assumiria persuadir ou presumiria mudá-lo. A prece real certamente alcança a realidade, até mesmo quando as correntes de ar estão ascendentes. Pássaro algum pode planar a não ser de asas bem abertas. A prece eleva o homem porque é uma técnica para se progredir, por meio da utilização das correntes espirituais ascendentes do universo. A prece genuína aumenta o crescimento espiritual, modifica as atitudes e produz aquela satisfação que vem da comunhão com a divindade. É um transbordamento espontâneo da consciência de Deus. Deus responde à prece do homem, dando a ele uma revelação acrescida da verdade, uma apreciação revalorizada da beleza e uma concepção ampliada da bondade. A prece é um gesto subjetivo que, todavia, leva ao contato com poderosas realidades objetivas nos níveis espirituais da experiência humana. É uma tentativa significativa do ser humano de alcançar valores supra-humanos. É o estímulo mais potente para o crescimento espiritual. As palavras da oração são irrelevantes. Elas são meramente o canal intelectual pelo qual o rio da súplica espiritual tem a oportunidade de fluir. O valor das palavras em uma prece é puramente autossugestivo. Dentro das devoções íntimas e sócio-sugestivo nas devoções grupais. Deus responde à atitude da alma, não às palavras. A prece não é uma técnica para se escapar do conflito, é antes um estímulo ao crescimento em face desse mesmo conflito. Orai apenas pelos valores, não pelas coisas, pelo crescimento, não pela gratificação. As condições para uma prece eficiente. Se quiserdes chegar a fazer uma prece eficaz, devereis ter em mente as leis sob quais os pedidos prevalecem.
Deveis qualificar-vos para uma prece poderosa, encarando com sinceridade e coragem os problemas da realidade do universo. Deveis possuir o vigor cósmico. Deveis ter exaurido honestamente toda a capacidade inerentemente humana de ajustamento. Deveis ser industriosos. Deveis entregar e abandonar todo o desejo da mente e toda a aspiração da alma ao abraço transformador do crescimento espiritual. Deveis ter experimentado um enaltecimento dos significados e uma elevação dos valores. É preciso escolher do fundo do coração a vontade divina. É preciso anular o centro morto da indecisão. Não apenas deveis reconhecer a vontade do Pai e escolher cumpri-la, mas deveis fazer uma consagração sem reservas e uma dedicação dinâmica para, de fato, cumprir a vontade do Pai. A vossa oração será dirigida exclusivamente à sabedoria divina, para que ela resolva os problemas humanos específicos que encontrardes na ascensão ao paraíso, a realização da perfeição divina. E deveis ter fé, uma fé viva. Apresentado pelo dirigente das criaturas intermediárias de Urantia. E o Mahatma Gandhi diz que Deus responde à prece à sua própria maneira, não à nossa.